Boa noite a todos. Na qualidade de presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Contabilidade, dou início à presente audiência pública que tem por objetivo apresentar, avaliar e discutir as metas fiscais do município referente ao primeiro quadrimestre de 2019. Já agradeço a presença dos membros da comissão, dos vereadores e vereadoras também, dos secretário de Planejamento e Urbanismo da Prefeitura, senhor Júlio Antônio Gonçalves, além das demais pessoas aqui presentes. Já gostaria de estar chamando o senhor Júlio Antônio Gonçalves. Bom, boa noite a todos. Inicialmente, eu só queria justificar a ausência do nosso secretário de Finanças, aí por motivo, teve um problema de coluna, hoje, dificuldade, né? Então, ele de saúde. Eu estou representando aqui a Secretaria de Finanças na apresentação das metas fiscais do primeiro quadrimestre. Rapidamente, a lei de responsabilidade, ela define que as metas fiscais elas são avaliadas a cada 4 meses. Então, são as audiências realizadas no mês de fevereiro, maio e setembro de cada ano. Essas informações correspondem ao município, prefeitura, todas as suas autarquias, o Centro Municipal, o SAI e o Instituto de Previdência e também a Câmara Municipal. Então, os números eles são consolidados e são apresentados através da audiência pública que nós estaremos demonstrando nesta noite. Bom, no primeiro quadro, nós estamos demonstrando as receitas arrecadadas no período, no primeiro quadrimestre, de janeiro a 30 de abril. Nós temos aqui uma previsão inicial que seria para o ano todo de 253.293.000. A previsão do quadrimestre, arrecadação de R$ 84.431.000, e foi efetivamente arrecadado R$ 94.452.000. O próximo slide, a gente demonstra um detalhamento por ente, ou seja, a prefeitura e suas autarquias na questão de receita. A prefeitura ela teve uma arrecadação nesses 4 meses de R$ 72.462.000, o Instituto de Previdência de R$ 14.871.000, o SAI de R$ 7.118.000, o Centro Municipal ele não tem uma receita própria, esse 1.000 aqui refere-se a rendimentos, e a Câmara também não tem receita, por isso que o demonstrativo é zerado. O próximo slide ele demonstra as categorias, né? Nós temos aqui a receita de capital 885.000, receita de serviços 5.840.000, patrimonial 6.424.000, outras receitas correntes são 11.682.000, as receitas tributárias 13.603.000 e as transferências correntes que são as maiores receitas do município na ordem de R$ 56.018.000. O quadro seguinte demonstra as transferências financeiras. A prefeitura ela realiza transferências financeiras para a Câmara, né, para o Centro Municipal e para o IPREM. Então, nesses 4 meses, a Câmara recebeu R$ 1.600.000, o Centro Municipal R$ 640.000 e o IPREM R$ 613.000. Feita a apresentação das receitas, nós passamos a abordar aqui as despesas realizadas nesse mesmo período. Da mesma forma,
slide aí o quadro demonstrativo, né, a despesa inicial, que é para o ano todo de 243.571.000. Nós tínhamos uma previsão de despesa de 81.190.000 e realizamos 77.265.000 reais de despesas. O quadro seguinte também demonstra as despesas realizadas por ente. A prefeitura ela teve uma despesa de 61.726.000, o IPREM 7.969.000, o SAI 5.813.000, a Câmara 1.243.000 e o Centro Municipal 513.000 reais. Aqui nós demonstramos por área de governo, né, as despesas. Assistência social, nós tivemos 4.378.000, saneamento 4.873.000, obras 7.229.000, a previdência 8.474.000. Aqui são as demais áreas, inclui todas as áreas administrativas, os setores, 14.847.000. E aqui as duas maiores despesas, investimentos, que é na saúde, na ordem de 17.844.000, e a educação, 19.619.000 reais. Aqui por grupo de despesa, então nós tivemos um pagamento da dívida de 206.000, que é o financiamento que nós temos com o Banco do Brasil, para aquisição de frota de veículos, investimentos na ordem de 988.000 reais, e aqui a manutenção dos serviços, que corresponde toda a parte de serviços, de materiais utilizados para a manutenção do município, de 34.903.000, e a folha de pagamento na ordem de 41.168.000 reais. Lembrando que todos esses números são do primeiro quadrimestre. Esse quadro ele é um comparativo entre receita e despesa por ente. Então, vamos lá. A prefeitura teve uma receita de 72.462.000 e uma despesa de 61. O IPREM teve uma receita de 14.872 contra uma despesa de 7.969.000. O SAI são 7.118.000 de receita e uma despesa de 5.813.000. A Câmara recebeu recursos na ordem de 1.600.000 e uma despesa de 1.243.000 reais. E o Centro Municipal, uma receita de 640.000 contra uma despesa de 513. Então, em termos de execução orçamentária, todos os entes estão positivos em relação a receita e despesa. Esse outro quadro aqui, nós analisamos a despesa de pessoal em relação à receita corrente e líquida. A própria lei de responsabilidade ela define aqueles percentuais do que se pode ser gasto com despesa de pessoal. A primeira linha, que é a receita corrente, aqui nós estamos demonstrando mês a mês quanto foi de receita corrente, de 21 milhões no primeiro mês de janeiro, fevereiro 17 milhões, março 17 milhões e mais abril 21 milhões. Quanto à despesa de pessoal, são janeiro 7.771.000, fevereiro 7.873, março 8.454 e abril 8.616. Esse é o total da folha de pagamento com encargos de todos os entes do município. Esse quadro que nós demonstramos o percentual, né, é o seguinte: a lei de responsabilidade ela define que o máximo que se gaste com folha de pagamento é de 54%. O limite prudencial, que é de 95%, 51,3%. E a linha abaixo aí é quanto o município está gastando com despesa de pessoal. Esse quadro ele demonstra os últimos 3 anos. Em 2017, nós tínhamos 41,2%, em 2018, 47,62%, e agora, em abril, né, que é o acumulado até o mês de abril, 46,39% é a nossa despesa pessoal. Lembrando que, de 2017 para 2018, houve um crescimento aí por conta
da alteração da forma de cálculo desse percentual. Então, se excluiu os rendimentos de aplicação do Instituto de Previdência. Com isso, o índice acabou tendo um crescimento aí. Mas os índices aí, conforme é demonstrado, até agora, abril de 2019, estamos bem abaixo do percentual do limite prudencial com despesa de pessoal. Esse outro quadro aqui, nós avaliamos as despesas com o ensino. Aqui nós também demonstramos os últimos 3 anos, né? Nós estamos em 2019 com 25,18%, lembrando que para o ano de 2019 a análise refere-se aos primeiros 4 meses. Aí nós tivemos em 2017 25,67%, em 2018 25,84%, utilizados dos recursos de impostos relativos aplicados na educação. Da mesma forma, nós temos a análise dos recursos da educação para o ano de 2019. Nós estamos com 23,68%. Nós tivemos em 2018 22,15% e 2017, aliás, 2017 22,15% e 2018 21,52%. Hoje, no primeiro quadrimestre, na ordem de 23,68%. Bom, feitas as apresentações, nós demonstramos de forma consolidada aí as aplicações das receitas, as despesas, as aplicações que são obrigatórias pela Constituição. Então, aqui a gente termina essa apresentação e ficamos abertos aí a algum questionamento por parte dos vereadores ou do público presente. Julinho, nesse quadro aqui de previsão do primeiro quadrimestre e arrecadação, dá uma diferença de R$100 mil, isso? São 10 milhões. 84 milhões para 94 milhões. Perdão. 10 milhões. Tá, aí no outro ponto aqui, então já se arrecadou 10 milhões a mais do que o ano passado. Não, do que o primeiro quadrimestre. Relativa ao que foi previsto para os 4 meses, né? O que não considera na previsão são recursos de convênio. Às vezes acontece, por exemplo, agora em abril nós recebemos R$1.600.000 de convênio do governo do estado para a questão do asfalto, né, que foi feito o recapeamento nas ruas. Tivemos outros convênios. Então, assim, a previsão é o que estava, o valor que foi aprovado em setembro do ano, que foi o projeto que foi mandado o ano passado, em setembro, do orçamento. Aí não está incluído normalmente os convênios, mas é uma diferença de 10 milhões, né? O que a gente identifica, o porquê do valor estar mais do que o previsto arrecadado, uma boa parte refere-se a convênios que não estão previstos no valor inicial. E na previsão de gastos, estava previsto 81.190.000. E foi gasto 77.265. Você sabe também o que se deu isso aqui? Os gastos aí são, considerando o todo aí, tá, gastos menores do que o inicialmente previsto. Aí são várias situações, são alguns empenhos que normalmente ocorrem, ou estava previsto já para acontecer algumas situações ocorrerem no primeiro quadrimestre, não ocorreu, vão estar acontecendo. Uma das coisas que a gente sempre coloca, por exemplo, os gastos previstos de acordo com a receita, mas normalmente nós temos, por exemplo, recursos da educação que eles vão ser gastos durante o ano. Normalmente ocorre não, né? Então, às vezes a gente recebe recurso, o recurso está previsto, vinculado, e ele não ocorreu. Então, especificamente, principalmente a questão de recursos vinculados, né, que acaba sendo executados durante o ano.
como foi o primeiro quadrimestre, né? Então, ainda nós temos mais 8 meses para que se complete toda a programação. Nessa análise é que nós estamos gastando menos do que nós estamos arrecadando, né, e até menos do que foi o previsto. Na questão aqui do saneamento, o que enquadra, o que entra totalmente assim no saneamento? O saneamento, especificamente, é a parte de água e esgoto, né? Aqui nós falamos tanto de receita, que é o SAI que gera receita de serviços, né, que é a tarifa de água, e em relação à despesa é todo o serviço que o SAI presta, né, também relativo à água e esgoto. Então, o que entra em saneamento é a autarquia do SAI. Eu gostaria de estender agora, se algum representante da comissão da mesa quer fazer alguma pergunta aos demais vereadores e vereadoras. Por gentileza, Dudu, pode sumir aí. Julinho, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Receitas versus despesas por ente. A impressão que nós temos aqui, Julinho, e eu não sei se vai entrar um pouco no que o Paulinho acabou de falar com você, mas eu só queria tirar essas dúvidas. Falando a grosso modo, é que nós estamos nadando no dinheiro, né? A impressão que dá. Porque você pega, né, receita, você pega gasto, tudo menor. Então eu queria que você equalizasse para mim entender essas contas aqui. Se a gente olhar aqui, primeiro, se a gente olhar especificamente a prefeitura, nós vamos ver... Deixa eu pegar o gráfico aqui. Nós vamos ver que a prefeitura teve uma receita de 72 milhões e uma despesa de 61 milhões. Tá? Naturalmente, a prefeitura ela sempre vai ter que ter uma receita maior, porque parte da receita dela ela já transfere para o recurso para a Câmara, para o Centro Municipal e para o IPREM. Então, naturalmente, quando a gente faz essa análise, o valor da receita que a prefeitura arrecada sempre vai ser maior do que ela gasta, porque não é gasto diretamente por ela. Então, já tem uma diferença aí. Então, nisso daí. Outras coisas que ocorrem, a receita, como eu falei para o vereador Paulo, nós temos algumas receitas que nós recebemos de convênios, né, que entra o recurso e ele vai ser gasto e vai ser executado ao longo do ano, dos meses aí. Por exemplo, só no mês de abril nós tivemos R$1.600.000 de receita. Outro detalhe, em relação à despesa, o que nós informamos são despesas liquidadas, ou seja, que já foram prestados serviços ou materiais recebidos. Então, é por isso que o valor normalmente fica abaixo. E o que envolve também, nós temos algumas situações de, como já falei, de convênios. A educação, por exemplo, todo recurso que entra, ela não utiliza nos primeiros 4 meses. Ao longo do ano, o recurso vai sendo utilizado. Então, é uma observação que o Dudu faz, realmente. Se você olhar friamente os números, nós temos aqui, entre só a prefeitura, 72 milhões de receita e 61 milhões de despesa. É um valor considerável. Só que nós precisamos, depois, abrir esses números. Aqui na audiência, né, conforme nós demonstramos, são números consolidados. Aí nós temos que abrir para cada fonte de recurso, que aqui a maioria é recurso vinculado, que entra recurso e é utilizado ao longo do ano. E tem alguns recursos, por exemplo, de fundos especiais, que às vezes acaba até, né, nós temos recursos que entram e demora para ser utilizado por algum motivo ou outro, ou por conta de convênio. Então, realmente, se falar que, agora, quando a gente faz análise lá individualmente, em termos de recursos, da meta que a gente está prevendo de receita e despesa, aquilo que a gente fala que é de geral, está dentro daquilo que a gente fez a previsão.
O que tem excedido são esses recursos de convênio mesmo, né, que acaba arrecadando, entra o recurso e ao longo do ano vai ser utilizado. Um exemplo que eu falei, esse de 1.600.000, tem outros convênios aqui, depois eu posso até citar outros recursos que entraram também, que aumenta esse valor. Ô Julinho, mas então, para mim entender, esse 72 seria menos 1,6 da Câmara, ele não entra nessa despesa de 61? Não, então, aqui não, porque são transferências financeiras. Esse 61 é despesa só da Prefeitura. Ó, se você olhar a Câmara, o 72 é que nós tivemos de receita, aí eu tenho que descontar, aqui é só despesa da Prefeitura. Porque a Câmara não tem receita, então o dinheiro que nós arrecadamos, nós temos que separar a parte da Câmara, a mesma coisa para o Centro Municipal e também uma parte que nós contribuímos com o IPREM. Mas então esse 72 é menos 1,6. Então quer dizer que vocês mandaram 1,6 para a Câmara já. Tá, e esse número da Câmara é real. Então nós temos 357 mil sobrando aqui. Essa informação, isso. Foi recebido 1.600.000. Esse aqui é os dados que a Câmara fornece pelo sistema Aldesp. Até abril foi utilizado 1.243.000. Tá bom, obrigado. Mais alguns senhores querem fazer alguma pergunta? Julinho, eu gostaria de voltar fazendo uma pergunta para você, que eu acho que para muitos é uma dúvida sobre isso. Existe um cálculo? Eu acredito que até exista, porque tem que ter um direcionamento, uma normativa para ter para chegar a um ponto aí. No limite prudencial, uma pergunta direta para você assim, quanto você acha que hoje daria para contratar mais? Quantos colaboradores a mais, se tivesse da mesma forma hoje, para chegar no 51,3? Uma base, assim. Olha aí, a questão de falar quantidade de funcionários depende do custo do salário, então envolve sério. O que a gente pode dizer é que nós temos hoje 46,39, que é o percentual, o limite é o prudencial de 51. Então, tem uma margem para crescimento de alguma contratação em relação a isso daí. A nossa receita é em torno de 200 milhões, que é a receita corrente líquida, a cada 1% daria em torno de 2 milhões. Entendeu? Isso falando valorizando, tá? Se a gente quiser comparar em termos de valores aí. Então, vamos dizer que a gente está com 47%, a gente teria condições de crescer, se for para crescer a folha. Isso também a gente avalia com uma certa prudência, porque às vezes você pode manter a folha sem aumentar e a receita cair. Então, o seu percentual também pode aumentar, não porque você aumentou a folha de pagamento, porque houve queda na receita. Então, isso aí a gente trabalha com uma margem de segurança, né, para que se tiver novas contratações, para que não chegue até os 51%. Mas nós temos uma margem aí de um crescimento de 2%, vamos dizer assim, para chegar nos 50%, de 2% a 2,5%, que é um valor considerável para a gente ainda conseguir estar abaixo do limite prudencial. Ok. Pergunto se alguns vereadores queiram fazer mais alguma pergunta ou não. Pergunto também ao público aqui presente se quer fazer alguma pergunta ou não. Se quer se manifestar sobre algum assunto, sobre alguma coisa. Tendo atingido os objetivos e nada mais havendo a tratar, gostaria de agradecer a presença de todos e declaro por encerrada a presente audiência. Obrigado. Obrigado.